Olá pessoal, professor Gustavo do IFPR Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos fazer o laboratório Configuração de VLAN. Então a gente vai ter aqui um switch e a rede ela vai ser segmentada em outras quatro, separados por VLAN. Já vou explicar esse conceito. Então a gente vai ter 4 computadores na VLAN 10, 3 na 20, 3 aqui embaixo na VLAN 30 e 4 computadores na VLAN 40. E aqui a gente vai colocar os endereços com IP fixo por enquanto, na rede 192.168.1. O que seria essa VLAN, né? Então, LAN seria aí uma rede local. Então, uma rede geograficamente perto, por exemplo, uma sala, um escritório, algo distribuído ali. Lembrando ainda que a gente tem no conceito lá básico de redes, a gente tem o que a gente chama de rede metropolitana, que aí são áreas maiores, redes mais distribuídas, utilizam outros protocolos, outras tecnologias, links maiores, maiores distâncias, com latência, atraso maior. E ainda existe o que a gente chama aí de WAN, que seriam as redes de longa distância, aí com distâncias maiores, que podem até envolver link submarino, link via satélite, então distâncias maiores também. Aí. E aí entra nesse meio termo o que a gente chama aí de VLAN, que vem nos equipamentos, que seria uma rede também local, só que do tipo virtual. Então por isso aquele V ali em VLAN. E qual que seria essa ideia, né? Então quando a gente tem uma rede local, geralmente a gente tem um equipamento só ali, por exemplo, um switch, agrupando vários computadores. Mas nesse caso aqui do laboratório, por exemplo, ó, eu preciso segmentar em quatro pequenas redes. Então, qual que vai ser a ideia? Eu poderia utilizar o jeito tradicional, por exemplo, se meu equipamento não fosse gerenciável, ele não permitisse eu colocar, agrupar em várias VLANs, eu poderia colocar 4 switches, cada um conectando aí os seus computadores à sua rede local, ou, nesse caso, como o switch é gerenciável, eu vou dividir ele em pequenas redes. É como se dentro desse switch aqui eu tivesse dividido ele em 4 partes. Então eu crio 4 LANs virtuais. E aí que vem esse conceito de VLAN, que é o que a gente vai aprender a configurar hoje no laboratório. Então aqui no Packet Tracer eu vou pegar e vou utilizar aqui o switch. Então lembrando que aqui eu estou em Network Devices, ó, eu tenho routers e do lado aqui switches. E aí eu vou utilizar esse aqui que é o 2960. Então meu switch 0 ali. E aí eu vou precisar de 10 computadores, igual está distribuído ali no laboratório. Então eu vou colocar eles na sequência, porque lá embaixo vai ter uma tabela que a gente vai fazer o teste de conectividade. Então eu vou colocar aqui, ó, PC 0, 1, 2 e 3 na VLAN 10. Então lembrando aqui no Packet Tracer, agora eu vou vir aqui em cima no segundo ícone, que é o End Devices. Vou pegar aqui computadores, e aí vou colocar aqui do 0, 1, 2 e 3 na VLAN 10. Na sequência ali, seguindo o laboratório, 4, 5 e 6 na VLAN 20. E daí lá embaixo 7, 8 e 9 na 30. Então 4, 5 e 6 aqui vai ser em cima e o 7, 8 e 9 vai ser aqui embaixo na VLAN 30. E aí eu vou ter mais 4 aqui na direita, então seguindo essa sequência ali, então vai ser o 10, 11, 12 e 13. E a ideia vai ser segmentar em 4
redes locais, só que com um equipamento só. Então a gente vai criar essas redes locais virtuais nesse equipamento, que aí é o conceito de VLAN. Bom, por que segmentar primeiro, né? Lembrando lá de redes, sempre que a gente tiver muitos dispositivos agrupados na mesma rede, com o mesmo endereço IP, isso pode gerar lentidão, tem aqueles pacotes que a gente chama de broadcast, que vai para todo mundo, aí tem que esperar todo mundo responder, e isso acaba deixando a rede mais lenta. Então essa ideia de segmentar, criar pequenas redes, IPs diferentes, acaba melhorando a eficiência da rede. Então é importante a gente saber trabalhar com isso. Segmentação é fundamental em redes. E uma das formas de a gente trabalhar na camada 2 aí é com o switch, através das VLANs. A gente vai fazer hoje isso daí. Então, bom, aqui eu tenho distribuído meus 10 computadores. Esse tipo de configuração que a gente vai fazer hoje é o que a gente chama de VLAN por porta ou por interface. Então, o que acontece? Eu vou agrupar. Aqui eu vou criar uma VLAN 10 e vou colocar as interfaces que eu vou conectar aqui os meus 4 computadores nessa VLAN 10. Então é muito importante nesse tipo de técnica ter um mapeamento das interfaces que vão ser utilizadas pelo meu equipamento. Então é muito importante ter esse controle para não ter problema aí na rede. Vocês vão ver que os comandos são bem simples aqui de trabalhar. Mas lembrando aí do nosso laboratório anterior, da introdução, então eu vou acessar aqui o meu switch, aqui no CLI, né? Então Command Line Interface, a interface de linha de comando. Vou maximizar aqui, ó, e eu vou dar Enter. Nesse processo do Enter, então eu estou aqui, ó, no modo usuário. Então lembrando lá do laboratório anterior, ó, eu estou aqui no modo usuário, a hora que eu dou um Enable, eu venho para este modo aqui, que daí já é o modo administrador. Se eu fizer um conft, né, de config, então eu já caio neste diretório aqui, ó. Aí já são comandos mais de configuração, não só de visualização. E se eu fizer um exit, eu volto um diretório. Eu caio aqui no diretório raiz. Se eu fizer um novo exit, volto para o modo usuário. Então é aquela navegação de diretórios que a gente viu anteriormente. Então eu vou fazer aqui um enable, ó, cair no modo administrador ali. E aqui existe um comando para a gente ver a VLAN. Então o SH ou show, tanto faz aqui, ó, show. Lembrando daquela ideia do tab, que vai me ajudar a completar os comandos. Então eu posso fazer, por exemplo, aqui, ó, V, daí vou dar VL e vou dar um tab, ó, ele completa para mim VLAN. E o brief BRI, que seria de descrição, né? Então, show VLAN brief, ele vai me mostrar esta tabela aqui, ó. E essa tabela é a tabela de VLAN do meu equipamento. Claro, tem que ser um switch que seja gerenciável, que permita trabalhar com isso. Não são todos os equipamentos que permitem. Aqui da Cisco, esses equipamentos com 24 interfaces ou mais, vocês vão ver que ele permite fazer isso, ou até mais configurações ali. De fábrica, os equipamentos eles sempre vêm com esta VLAN aqui, ó, que vem com esse identificador 1. Não é possível excluir essa VLAN, ela já existe e ela vem com o nome default, que seria o nome padrão. Ela está ativa e todas as interfaces do meu equipamento estão agrupadas nessa VLAN 1. Então essa é a configuração de fábrica. Quer dizer, as 26 interfaces, né? As 24 FAST aqui, ó, que seriam de 100 MB, e as 2 GB, estão todas agrupadas nessa VLAN. Então, se eu não fizer nada aqui, simplesmente engatar ali os computadores, todos aqui nessas 26 interfaces, eles vão estar na mesma rede. Então, eu vou ter uma rede maior ali, elas não vão estar isoladas, e não é essa a ideia. A ideia é segmentar, modificando essas VLANs. Então, o primeiro passo vai ser a gente criar essas VLANs, ó, 10, 20, 30 e 40. Então, esse vai ser o nosso
Primeiro passo para isso aparecer aqui na tabela. Aqui vocês vão ver outras VLANs que também vêm na configuração padrão. A gente não vai trabalhar com elas, seriam aí para outros tipos de rede, tá? Então a gente não vai mexer. Também não precisa excluir, dá para deixar ali. A gente vai criar novas VLANs nessa tabela. Então como que eu faço isso? Então eu vou fazer aqui o conf t e eu vou cair no diretório config aqui, ó. Lembrando, importante também a gente acostumar com isso. Às vezes vocês vão gerenciar vários equipamentos, é interessante dar um nome para ele, modificar esse nome. Porque aí você vai entrar amanhã depois remotamente, pô, qual equipamento que é esse? Então isso acaba ajudando. Então a gente tem aquele comando, ó, hostname. Eu vou pôr aqui, ó, switch underline Gustavo. Vocês coloquem o nome de vocês lá, switch underline seu primeiro nome. E quando eu faço isso, ó, reparem que não mudou o diretório, continua aqui no config, mas mudou esse primeiro nome. Quando tem vários equipamentos, isso acaba ajudando, tá? Bom, estou no config. Então agora eu vou fazer aqui, ó, VLAN. Se eu fizer um ponto de interrogação, ó, ele vai me mostrar, ó, você tem que informar um número entre 1 até 4094. Os IDs aqui, né, que seriam os identificadores, ó, essa primeira linha aqui da tabela, ó, ela vai do 1 ao 1005 aqui, ó. Repare que já está até criado a 1 e as 4 finais aí que a gente não utiliza. Nesse caso do laboratório, a primeira VLAN que eu tenho é a 10. Então eu vou colocar VLAN 10, ó. Quando eu faço isso, é parecido com uma interface. Então eu caio aqui, ó, nesta interface, nesse diretório config VLAN. Então ó, eu fui do config para o config VLAN. E aí mudam os comandos. Se eu fizer o ponto de interrogação, ó, ele vai mostrar para mim os comandos que eu tenho disponível nessa VLAN. E aqui, por exemplo, um que é muito interessante pela questão de gerenciamento do equipamento é o nome. Então, muitas vezes eu vou usar lá a VLAN 10 para administrativo. Então, eu posso pôr name ADM, VLAN 20 para RH, por exemplo, e assim vai. Isso acaba ajudando aí no gerenciamento da rede. Aqui eu vou utilizar o mesmo nome do laboratório lá. Então, eu vou pôr aqui, ó, VLAN 10. Evitem usar espaço, tá? Se você fizer isso aqui, pode dar erro. Então, coloque junto. É uma boa prática aí da Cisco que eles recomendam também é muitas vezes utilizar tudo que for nome, utilizar em letra maiúscula, porque os comandos eles são em minúsculo por padrão. Aí com letra maiúscula eu consigo diferenciar, ó. Por exemplo, o nome eu fiz maiúsculo aqui, ó. Nome do equipamento, nome da VLAN também eu vou colocar maiúsculo. E vou dar Enter, ó. Então eu acabei de criar a minha VLAN 10. Como eu posso fazer para conferir isso? Bom, eu tenho que sair, então lembrando lá do laboratório anterior, para ir lá para o diretório raiz para fazer o comando show VLAN brief. Então eu tenho duas opções. Uma delas eu posso fazer o exit, ó, aí eu caio no config, exit novamente, daí eu dou enter e vou fazer aqui, ó, show, usando o tab VLAN e brief. E ó, reparem que agora surgiu esta linha aqui, ó, com o ID, então eu dei lá conft VLAN 10, é esse aqui que é o ID. E aí quando eu caí no config VLAN eu dei um nome, ó, que apareceu aqui, VLAN 10 em maiúsculo. Para efeito de roteamento, como que o switch vai receber o pacote, analisar o encapsulamento da VLAN, ele não vai utilizar um nome. O nome é uma coisa a mais para nós aqui, para gerenciar o equipamento. Para processamento ele vai usar o ID. O ID que é importante ter um bom controle ali. E reparem que todas as minhas interfaces ainda continuam na VLAN 1. Então isso ainda não modifiquei, eu vou modificar depois. Bom, agora eu tenho que criar aqui as VLANs 20, 30 e 40.
Então vamos lá para o meu switch. Ó, eu estou no diretório raiz. Vou fazer aqui um conft, cair no config, ó, VLAN 20 agora, nome, vou colocar VLAN 20 em maiúsculo. Ó. Se eu quiser conferir, claro, se você quiser você já vai configurando tudo e volta depois lá para conferir. Só vou mostrar aqui um passo a passo. Então se eu quiser ver novamente essa tabela aqui, ó, uma alternativa, eu tinha feito 2 exits. Então um exit ele voltava para o config e o outro exit para o raiz. Lembrando lá do laboratório anterior, eu posso fazer um end. Quando eu faço end, ele já volta lá para o começo. Ó. Então vou dar um end, enter, e aqui vou fazer novamente show VLAN, usando o tab, né, o brief, e ele vai mostrar para mim agora aqui, ó. Então agora tem uma VLAN 10 e uma VLAN 20. As interfaces continuam na VLAN 1. Conft. E agora vamos lá, VLAN espaço 30, name, VLAN 30. Aí vou fazer aqui um exit, VLAN 40, enter. Ó, cair no config VLAN, name, VLAN 40. Então, ó, eu criei a 30, dei o nome sair, criei a 40, dei o nome e vou sair. Então, essa é a ideia aí dos comandos básicos. Fazer um exit novamente. E agora, se eu for visualizar aqui, ó, show VLAN brief, né, usando o tab para ficar mais rápido. Agora eu tenho aqui as 4 VLANs criadas, ó, 10, 20, 30 e 40, e com os nomes aqui seguindo esse padrão. Tá? Então, as duas estruturas aí. Um exemplo aqui pode acontecer, né? Então, conft, vamos dizer que você criou uma VLAN aqui 50, por exemplo, se você precisasse. E aí você acabou fazendo o nome errado. Name VLAN 40. Até aqui ele identificou nesse OS mais moderno. Vamos dizer que você deu um número errado, VLAN 41, então, para ele aceitar aí. Vou dar um end e show VLAN brief. Então, olha só. Tecnicamente, isso aqui não vai ter nenhum problema de processamento. O equipamento vai funcionar, né? Mas a questão de organização, de administração do equipamento já começa a ficar um pouco confuso. Porque ó, você estava seguindo um padrão. Então você tinha o ID aqui 10, 20, 30 e você deu um nome, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40. Aí foi criar uma 50 e deu o nome errado. Vai funcionar? Vai. Mas amanhã depois, se você for criar uma VLAN 41 e seguir o mesmo padrão, já vai dar conflito com o nome. Então isso não é uma boa prática. A gente costuma, vamos corrigir isso daí para não ter problema amanhã depois, deixar as configurações organizadas. Bom, qual que é? Duas alternativas. Uma eu posso excluir esta VLAN, ou eu posso trocar o nome. Então eu vou ensinar vocês aqui a excluir. Então eu vou fazer um conft VLAN 50. Se eu quisesse trocar o nome, ó, VLAN 50, name, e aí você daria o nome VLAN 50. Estaria resolvido. Você só sobrescreveu esse 41 pelo 50. Se você quiser excluir, pô, eu não vou usar a VLAN 50, eu quero retirar ela, então eu vou colocar aqui ó, o comando no VLAN 50. Com esse comando aqui, o VLAN 50 seria para eu criar a VLAN 50. O no é negar, então não criar a VLAN 50. Ele vai excluir. Se eu fizer um end, ó, show VLAN brief, e ó, reparem que excluiu minha VLAN 50. Então assim que eu faço para excluir uma VLAN. O nome eu posso sobrescrever, excluir é só fazer o no, espaço VLAN, espaço ID. Então esse identificador aqui da VLAN. Então esse é o primeiro passo ali.
Outra coisa importante quando vocês estiverem configurando, neste diretório aqui raiz, né, então nessa parte aqui inicial, ó, faça o comando WR. O que é esse WR de write, de escrever? Ele vai basicamente salvar as configurações. Então, se você está fazendo uma série de configurações e, por exemplo, houve uma interrupção de energia, não tem no break, e você não fez o WR, ele vai perder as configurações do equipamento. Então, é sempre importante fazer isso. Aqui uma explicação breve. Os equipamentos eles trabalham, basicamente o switch ele vai armazenar as configurações em uma memória. Seria uma memória que te chama de não volátil, que ela fica armazenada como se fosse o HD do computador. E quando você liga ele, ele vai puxar do HD para a memória RAM, que é essa memória volátil que acaba apagando. Como que é semelhante ao computador, quando você liga ele, ele puxa lá do sistema operacional os parâmetros do HD para a memória RAM do computador para poder executar e ter mais velocidade. No switch existem dois arquivos. Um que é esse aqui, ó, show running. Então eu só vou pôr aqui, ó, run tab config. E esse show running config é o que está na RAM, é o que está rodando nele neste momento, ó. Então é essa configuração aqui que em breve vocês vão ver, vão aprender a mexer, como analisar, por exemplo, erros nesse arquivo. Já requer um conhecimento mais avançado, mas você vai progredindo aí com os laboratórios. E aqui ele vai me mostrar, então, ó, o que tem aí de configurações no meu equipamento. Isso está no show running. Quando o meu equipamento, eu ligo o meu equipamento, ele vai buscar os arquivos que estão, a configuração que está nesse arquivo aqui, ó, show startup, de start config. Então ele vai buscar esta configuração que está nesse arquivo. Reparem que é a mesma do running. Por que é a mesma? Porque eu fiz o WR. Então toda vez que eu faço o WR, ele vai fazer esse processo de salvar. Deixa eu dar um Q aqui para sair, ó. Então seriam esses dois arquivos, o startup config e o running config. Só para deixar mais claro aqui. Então eu tenho aqui, ó, esse startup config. Vamos colocar aqui que seria o nosso arquivo de boot. Então toda vez que o equipamento vai subir, ele vai fazer o processo de boot. Ele vai pegar esse arquivo startup e ele vai jogar aqui para o arquivo que é o running config. Que é o que está na... O pessoal da Cisco chama de NVRAM, a memória RAM não volátil. Então quando você liga, ele copia deste arquivo aqui para este. Então ele simplesmente copia e daí começa a executar tudo no running config. Quando você está trabalhando, alterando ali no terminal em tempo real, você está basicamente editando esse arquivo aqui, ó, o running config. Então você não está salvando lá no startup. E quando a gente faz este comando WR aqui, ó, esse WR ele copia o arquivo running config para o startup config. É como se você estivesse lá trabalhando num documento, por exemplo, e toda hora você está salvando o documento. Porque se você não salvar, piscou a luz, uma interrupção, reiniciou o equipamento, você vai perder aquilo que você estava fazendo. É a mesma lógica. Então, por isso que é muito importante, sempre que você terminar um laboratório, e vai enviar também ali para mim no e-mail, fazer esse WR, tá trabalhando, faça isso daí para salvar as configurações. Tá? Então, o comando WR ali. Amanhã depois vocês vão ver outras técnicas como a gente pode fazer para não trabalhar em tempo real. Por exemplo, eu editar o arquivo running e carregar no equipamento. Tá? Mas muitas vezes a gente vai utilizar esse comando aí. Então, o nosso comando WR ali. Ó. E aí é bem simples. Você deu esse WR, ele vai aparecer OK. Pode continuar trabalhando ali. Bom,
Retomando o laboratório, então eu vou ter aqui, ó, se eu fizer o comando show VLAN brief, ó, então ele vai me mostrar as 4 VLANs que eu criei. E agora eu vou ter que fazer esse processo de associar as interfaces do meu equipamento. E aqui há algo muito importante. Agora eu vou segmentar a minha rede. Então eu vou ter que dividir ela em 4 partes. Então, por exemplo, aqui, e aí vai depender daquela minha ligação. Ó. Por exemplo, eu vou pegar os 4 primeiros computadores e vou utilizar a interface 1, 2, 3 e 4. Então eu vou ter que pegar essas 4 interfaces e mudar para a minha VLAN 10. Então é isso que eu vou ter que fazer inicialmente ali. Mas é muito importante para não ter troca na rede, então um computador entrar na outra VLAN, eu vou vir aqui em conexões, ó, e é isso que eu tenho que ter o controle. Eu vou pegar o cabo de rede, ó, PC0, interface fast. Eu vou vir aqui no switch, ó, e colocar na 0/1. Na sequência, o outro computador na 2, 3 e 4. Então, ó, eu coloquei a fast 1, 2, 3 e 4 do switch nesses 4 computadores aqui. Que eu vou até identificar aqui usando esse recurso do desenho aqui, ó. Então seria a minha VLAN 10 aqui. Fechar aqui e vou colocar um arquivo texto aqui, ó. Essa é minha VLAN 10. Então engatei as 4 interfaces. Agora como é que eu vou fazer isto? Bom, agora eu vou ter que entrar nas interfaces. Ó, reparem que essa mensagem é normal. A hora que eu engatei conectei os computadores, ele fez aquele handshake, ele subiu no padrão de 100 MB. Então é só dar Enter ali. Conft. E agora eu vou entrar em cada uma das interfaces e trocar de VLAN. Então lembrando, para eu entrar na interface, eu tenho que estar no config. Então eu fiz aqui por isso conft. E agora vem o comando abreviado aqui, ó, int fast 0/1, que seria aquela minha primeira interface onde eu engatei o PC0 aqui, ó. Seria essa primeira aqui, ó. Ela é a 0/1. E agora tem alguns comandos aqui para a TV a mais. Lembrando que se eu der o ponto de interrogação, ele vai aceitar todos esses comandos. A gente vai utilizar esse switch port. Então eu vou colocar aqui, ó, switch port. Na sequência vem aqui, ó, uma série de comandos. Eu vou colocar o modo, espaço. E aqui, ó, quando eu faço o modo, eu vou ter o acesso dinâmico e trunk. Trunk vai ser o nosso próximo laboratório. A gente vai trabalhar aí com o modo acesso. Atenção que é com 2 Cs e 2 Ss, access lá em inglês. E switch port, acesso, espaço VLAN 10. Então olha só, eu vou copiar aqui só para separar. Copy. Fazer aqui uma seção separada. A gente vai trabalhar muito com esse comando. Eu sei que agora são alguns parâmetros iniciais. A gente vai acabar utilizando bastante ele ali. Então, olha, o que eu fiz aqui? Primeiro eu entrei na minha interface. Fazer assim, para ficar bem estruturado aqui. Então eu estava no diretório config.
Aí eu entrei aqui na minha interface FAST 0/1. Aí eu coloquei ela aqui, ó, switch port modo acesso, uma interface da camada 2, que ela não tem IP. Ela vai trabalhar geralmente com dois modos. Ou o modo acesso, o modo acesso ela vai atuar numa VLAN só, que é o que eu informei aqui na sequência, ó, na VLAN 10. Por padrão, todas elas vêm na VLAN 1. Como eu estou modificando aqui a minha rede, essa interface eu vou colocar na VLAN 10 e ela precisa ser no modo acesso. Amanhã depois, vocês vão ver nos próximos laboratórios, algumas interfaces elas vão transportar mais de uma VLAN. Então aquela interface vai carregar informações da 10, da 20, da 30, da 40, enfim, de uma VLAN de VoIP, uma VLAN de CFTV. Quando eu tenho essa característica de uma interface carregar várias VLANs, aí eu preciso trabalhar no modo de transporte, que é o trunk, que é o nosso próximo assunto. Então, assim, via de regra geral, a interface está numa VLAN só. VLAN, switch port e modo acesso. Vai sempre trabalhar desse jeito aí. Então eu vou colocar aqui switch port e modo acesso, dizendo para ele, ó, é uma interface de acesso. E na sequência, switch port acesso, VLAN, e aqui vem o ID da minha VLAN. Então a interface 0/1, como eu engatei lá no meu computador no PC0, quero colocar lá na 10 aqui, ó. Então eu coloquei na 10. Então é assim que eu vou trabalhar com VLANs ali. Na sequência, se eu for repetir esse processo aqui, ó, eu vou fazer um exit. Né? Aí eu entro na 2, na 3, na 4 para fazer isso. Se eu quiser ver passo a passo se eu estou fazendo certo ou não, eu teria que dar um end, né? Então, para voltar lá para o começo e ver a tabela. Aqui existe um atalho. Para eu não precisar ficar voltando lá para o começo, eu posso usar um novo comando aqui, ó, que é o do. Quando eu faço o do, ele não respeita diretórios, só que ele tem uma desvantagem. Ele não permite usar o tab, ele não complementa o comando. Então eu vou dar um do espaço e aí eu tenho que digitar o comando exatamente. Ó, se eu der tab aqui, ele não vai completar. Ó. Então eu tenho que digitar exatamente da forma correta. Eu já tenho que conhecer um pouquinho mais da linguagem da Cisco. Ó. Então do show VLAN brief e eu vou dar enter. Ó. E aí ele vai mostrar para mim a tabela. E reparem que eu fiz isso no diretório config, que não aceitaria o comando show. Então, o que eu fiz lá anteriormente, quando eu fiz a switch port modo acesso, switch port acesso VLAN 1. Ó, eu coloquei a interface FAST 0/1 na VLAN 10. Então, ela estava aqui na VLAN 1, nessa tabela de cima, ó, e ela passou para a linha de baixo, na VLAN 10. E agora eu preciso fazer isso com a 2, 3 e 4 também. Uma alternativa, né, eu teria que fazer aqui, ó, int fast 0/2. Novamente, ó, vou usar o tab agora para facilitar. Switch port modo acesso, ó, usando o tab. Switch port acesso VLAN 10 novamente. Se eu quiser conferir, ó, do show VLAN brief. E ó, ele vai mostrar aqui para mim, ó. Agora também coloquei a 2 na VLAN 10, ó. E aí o próximo passo seria a 3 e 4. Então, fast agora, repare que eu estou no config if. Quer dizer, eu estou numa interface aqui, ó, if de interface. Vou dar um exit para sair dessa interface. Int fast 0/3 agora. Novamente ali, ó, switch port modo access, acesso. Switch port acesso espaço VLAN 10. Exit. E agora a interface 4. Ó. Interface intfast 0/4. Switch port modo acesso.
switch port acesso VLAN 10. Para que o tab facilita a minha vida, porque eu só digito o começo do comando e do tab ele complementa. Se eu fizer certinho, é um bom aliado aí nas configurações. Se eu quiser conferir, ó, do show VLAN brief. E agora ele vai mostrar aqui para mim, ó. Então já criei a minha VLAN 10, já tinha feito anteriormente, e agora as 4 interfaces que estão com os 4 computadores estão ali certinho na VLAN 10 aqui, ó, conforme a minha tabela. Então tudo correto ali. Próximo passo, fazer a próxima VLAN. Aqui é aquilo que eu comentei, o WR, acostumar a utilizar ele. Então, pô, fiz a configuração da VLAN 10, tudo certinho, beleza? Eu poderia dar um end, vir lá para o começo e fazer o WR, ou aqui mesmo, ó, seguindo a ideia do, que a gente acabou de ver, ó, do espaço WR, ó. E ele acabou de salvar a configuração. Então, do WR a gente vai utilizar muito aí nas nossas atividades. Seguindo aí o laboratório, então a gente acabou de fazer aqui a VLAN 10, agora eu vou fazer a VLAN 20. E aí lembrando que é importante eu ter um controle das interfaces. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a 5 livre, porque amanhã depois se eu entrar com algum computador aqui, aí fica tudo na sequência, fica 1, 2, 3, 4 e 5. Então eu vou começar pela 6, ó. Então eu vou pegar aqui o cabo de rede aqui em conexões. Interface do computador, só tem uma. E vou colocar aqui, ó, na 6, 7 e 8. Então deixei a 5 livre lá para amanhã depois se entrar um equipamento novo na VLAN 10. Então 6, 7 e 8. Vou usar aqui o recurso só para identificar aqui. E essa aqui é a minha VLAN 20. Até aqui tem o recurso do texto e muitas vezes acaba sendo bem útil aí até para você documentar, principalmente quando a rede fica muito grande. Então você pode fazer uma tabela, ó. VLAN 10, eu estou usando a FAST 0/1 até a FAST 0/4, assim que eu deixei livre. VLAN 20, eu usei a FAST 0/6 até a FAST 0/8, que seria 6, 7 e 8, que foram engatadas aqui, ó. Então isso acaba ajudando também ali para não se perder. E agora fazer a configuração. Então dessa VLAN ali. Então novamente aqui no meu switch. Olha, deu as mensagens das interfaces. Eu estou aqui numa interface que é a 4, vou dar um exit. Melhor fazer aqui um end. Vamos lá para o começo. Show VLAN brief. Qual que é o objetivo agora? Então eu acabei de colocar ali, ó, 6, lembrando que a 5 eu deixei livre, para mas depois, se eu quiser colocar lá na VLAN 10. Como eu não vou utilizar, deixei na 1 ainda. Então eu vou pegar agora a 6, 7 e 8, que eu liguei ali nos computadores da VLAN 20, e eu preciso tirar ela da VLAN 1 e colocar aqui, ó, nesta linha, que é a minha VLAN 20. Então isso que eu vou fazer agora aqui, ó. Reparem que se eu for, eu vou seguir basicamente a mesma estrutura de comando. O que vai mudar só? As interfaces e a VLAN. Ó. Então, por exemplo, como é que eu ia fazer? Copiar aqui e colar. Por exemplo, como é que eu vou fazer aqui para criar, colocar a VLAN 6, a interface 6 na VLAN 20? Então, ó, lá no diretório config interface fast 0/6,
eu caio no config if, switch port modo acesso, e agora vai mudar isso aqui, ó, switch port modo acesso, VLAN 20. Aí eu vou fazer isso aqui para a interface 7 e 8, que foram as que eu utilizei ali. Então a estrutura é repetitiva, ela acaba sendo bem simples aí de trabalhar. Então aí só mudar a interface e a VLAN. Existe um atalho, né? Porque imagine, se eu tenho 200 interfaces, eu tenho que fazer 200 vezes. Aí existe um comando novo aqui. Esse jeito tradicional funciona, normal. Então eu faria aqui intfast 0/6, o que eu mostrei ali. Mas aí existe um comando que é o que a gente chama de range, que seria a faixa, a tradução. Então eu já vou fazer para uma faixa de interfaces. Ó. Então, em vez de int ir direto à interface, eu vou fazer interface range fast 0/6. Quer dizer, estou iniciando na 6, eu tenho a 7 e 8. Ó. Então eu vou fazer um traço 8. Então eu sempre tenho que seguir essa estrutura, ó, interface inicial, traço, interface final. E aí eu vou cair num diretório diferente. Repare aqui, ó, config if seria o normal. Config if range, que seria uma faixa de interfaces. Quer dizer, agora eu estou né, nessas 3 interfaces que eu acabei de entrar aqui, ó. Só que o comando é o mesmo. Switch port, modo acesso, ó. Switch port, acesso, espaço VLAN, e agora eu quero colocar elas na 20, não na 10. A 10 é outra rede. Ó. E 20. E exit. Então olha só que simples. Deixa eu salvar aqui. Então, ó, com esses 4 comandos aqui, ó, eu já fiz todas as configurações da para interface 6, 7 e 8. Ao invés de fazer 3 vezes, que eu teria que fazer nesse caso, que são 3 interfaces, ao invés de fazer aqui para 6, depois para 7, depois para 8, eu já fiz tudo numa vez só, utilizando este parâmetro aqui, ó, range. Ele só funciona para interfaces sequenciais. Então não dá para fazer, por exemplo, para 6, 7, 8 e ainda quero fazer para 15, 16 e 17. Aí eu vou ter que fazer 2 vezes separados. Então tem que ser interface, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí eu permito, é possível trabalhar com esse parâmetro. Por isso que eu deixei até separado aquela 5, amanhã depois, se eu quiser colocar na vila 10, que aí fica sequencial as interfaces. Deixei aquela reserva técnica ali. Bom, e se eu quiser conferir, então eu posso fazer aqui um end show VLAN brief, usando o tab, ó. E aí ele vai me mostrar aqui, ó, a 678, que estava lá na VLAN 1, ó, agora está na VLAN 20, ó. E eu fiz numa vez só. E aí eu vou usar essa ideia para as outras VLANs, ó. Então agora a VLAN 30. Eu vou deixar a 678, eu vou deixar a 9 e 10 livre para a VLAN 20 e vou colocar aqui 11, 12 e 13. Então deixando algumas interfaces para a reserva técnica ali. Então, ó, aqui no computador vou pegar, agora vou deixar 9 e 10 livre, vou sempre 5 em cada VLAN, esse é o critério que eu estou usando aqui, ó. 11, 12 e 13. E aí vou só, para identificar aqui, esta aqui é minha VLAN 30. Vou deixar aqui. VLAN 30. E aqui no meu mapeamento, ó, no meu controle, então eu vou colocar aqui VLAN 30, tá com a fast 0/11 até a fast 0/13.
Então 11, 12, 13. Como que eu vou fazer isso lá no meu equipamento? Com o comando range, agora vai ficar mais rápido aqui, ó. Então ele deu os comandos ali de handshake das interfaces, ó. Mas agora aqui o meu objetivo é pegar essa 11, 12, 13 que está aqui na vela default 1, tirar ela daqui e jogar para esta linha aqui, ó, para a vela 30. Então vamos lá, conf t, interface, ó, usando novamente o recurso do range, fast 0/11 traço 13, ó. Então dá 11 a 13. Switch port modo acesso, 2 Cs e 2 S. Switch port acesso, espaço VLAN. Qual a VLAN agora? Ó, 30. Então sempre vem o ID da VLAN no final. E exit. Então olha só que simples, só para deixar separado aqui, ó. Então aqui eu tinha feito a VLAN 20, a 6 a 8 na VLAN 20. Agora eu coloquei aqui, ó, com esse comando range novamente, as interfaces de 11 a 13 na VLAN 30. Se eu quiser conferir, então eu posso fazer aqui mesmo, ó, do show VLAN brief. Como eu estou no config, então eu tenho que usar aqui o comando do, e daí não tem o tab. E reparem aqui, ó, então está certinho aqui as interfaces 11, 12 e 13 na VLAN 30. Fiz tudo certo aqui, então vou fazer um do WR para salvar, caso tenha algum problema aí, de energia ou o equipamento reinicie. E aí vamos para a última VLAN, que é a 40. Então nesse caso aqui agora eu vou ter o 10, 11, 12 e 13. E aí eu vou seguir a mesma estrutura, então a mesma lógica. Então eu vou utilizar aqui, eu vou deixar novamente duas livres, que seriam 5 interfaces por VLAN. Então eu vou começar ali, eu vou deixar 14 e 15 livre, e vou usar aqui 16, 17, 18 e 19. Então eu vou pegar essa interface do computador, 16, 17, 18 e 19. Claro, se você usar uma interface diferente, a lógica, a sequência diferente, não tem problema, vai funcionar. Só tem que seguir, aí tem que ter esse cuidado de associar a interface que você colocou no computador na VLAN. Por exemplo, vamos dizer que aqui você fez na sequência 1, 2, 3, 4 e aqui você fez 5, 6 e 7. Então você vai fazer o range das 5 a 7 na VLAN 20. Aí você faria aqui 8, 9 e 10. Então dá 8, 9 e 10 na 30. 11, 12, 13 e 14 na 40. Funciona também, é só ter esse cuidado. O único problema é que teria amanhã depois, se entrar um novo dispositivo, por exemplo, entrou um computador aqui, você não conseguiria colocar ele na VLAN 5. Você teria que colocar numa interface lá do final. Aí a tua tabela de VLAN ia ficar 1, 2, 3, 4, por exemplo, e 20. Mas funciona, é só questão de organização mesmo. Bom, só colocar o texto aqui, VLAN 40. E aqui no final, VLAN 40, só para identificar, eu usei da barra 16 até a fast 0/17. E salvar ali. Então vamos lá para o meu equipamento. Ó, já estou no config interface range fast 0/16, 17, 18 e 19. Então até a 19, ó, da 16 a 19. Switch port modo
acesso, switch port, acesso, VLAN 40 agora. E exit. Ó. Então, com 4 comandos, resolvi tudo ali. Mesma coisa, poderia ter feito lá na VLAN 10, era só para mostrar o comando básico aí para vocês. Bom, vou dar um end aqui, ó, para finalizar, só para conferir, ó, show VLAN brief, agora com o tab, que eu estou no diretório raiz, ó, 16, 17, 18 e 19. Estão funcionando aí perfeitamente. E aqui fazer um do WR para salvar. Opa, perdão, aqui como eu já estou no diretório raiz, né? Então não precisa, o do não vai funcionar, porque já existe o comando WR nesse diretório. Está salvo aí. Façam sempre no final WR. Então, a princípio, tudo configurado ali. Seguindo a ideia do exercício, então com o comando show VLAN brief, ó, você vai colocar isso, você pode me enviar no corpo do e-mail mesmo ou num arquivo TXT, o ID, o nome e as interfaces. Seria basicamente essa tabela aqui, ó. Não precisa colocar ela inteira, ó. Você vai colocar, e a VLAN default também, ela já vem, né? Então você vai colocar lá o ID 10, o nome que você deu e essas 4 interfaces para VLAN 10. Aí a próxima linha para 20, 30 e 40. Então essa seria aí a resposta do exercício 2 aqui. Como que eu faço para configurar a interface FAST 0/17 na VLAN 30? Como é que você vai fazer isso? Seguindo a ideia lá do comando base, ó. Então, por exemplo, eu tinha colocado aqui para vocês, claro, eu usei a 17 na VLAN 40, mas ele está pedindo um exemplo, né? Como que você faria isso? Para colocar ali a 17 na VLAN 30. Seriam esses 3 comandos aqui, ó. Então, no diretório config, eu entraria na interface 17, nela eu faria switch port em modo acesso e depois switch port acesso VLAN 30. Então seria essa a estrutura para colocar a interface 17 na VLAN 30. Se você não for, professor, eu coloquei numa VLAN errada, eu quero tirar, não tem como eu tirar, a interface ela precisa pertencer a uma VLAN. Então vamos dizer, pô, mas a 17 eu não vou usar mais, eu quero deixar ela em nenhuma VLAN. Olha só que simples. Você vai fazer isso daqui, mesma estrutura de comando, e você vai deixar lá na VLAN 1, que é a default. Lembrando que as interfaces que a gente não utilizou, elas ficaram na VLAN 1. Então é isso que você vai fazer. Não tem como excluir a VLAN, mas joga ela para a VLAN padrão com este comando aqui. Então essa é a ideia. E aqui a gente vai testar se a gente conseguiu isolar os computadores ou não. Mas para isso, primeiro eu vou ter que dar o endereço IP, que é o que ele pede lá no começo, para a gente colocar ele na rede 192.168.1.0, os computadores. Não vou explicar aqui a questão de rede, vocês vão ver nos próximos laboratórios, eu só vou fazer aqui, vou colocar 92.168.1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Por enquanto a gente vai fazer estático, então vou vir aqui no Packet Tracer, nos computadores, vou clicar nele, vou vir em Desktop, IP. E aí eu vou colocar aqui 192.168.1. Eu vou até fazer o seguinte, vou fazer aqui um Ctrl C, um copy, para facilitar a minha vida, que vai dar um pouquinho de trabalho. 1.1 e a máscara /24. É o que precisa aqui por enquanto. Então esse computador ele ficou com 1.1. O próximo, eu vou fazer a mesma coisa, Desktop, IP, só que agora eu já faço um Ctrl V, 2, e clica na máscara. Configurou certinho aqui, Então, 2. Na sequência ali, 3, máscara,
desktop IP4 máscara, desktop IP5, desktop IP6 aqui na máscara, desktop IP. Isso aqui tem que fazer manual. Amanhã depois vocês vão aprender o servidor DHCP que ele vai fazer essa distribuição de endereços de forma dinâmica. Então, 8 aqui na máscara. 9. Desktop IP. 10. 11. Na última VLAN aqui. Desktop IP 12. Estou usando aqui o Ctrl+C, Ctrl+V. Então, tinha feito o Ctrl+C, agora ó, Ctrl+V. 13. E, para finalizar aqui, 14. Lembrando que eu não posso começar com a parte de host igual a 0. A gente vai ver isso lá na teoria do IPv4. Se você fez tudo certinho aqui, você colocar o mouse em cima, vai aparecer ali, ó, Fast Ethernet 1.1, aí 1.2/24, ó, aqui 1.4, 1.6, 1.10, 11, 12, 13 e 14, todos corretamente ali. E aí a gente vai testar a conectividade, o ping, utilizando o recurso do Packet Tracer. Aqui ele vai pedir para você, ó, por exemplo, pingar do PC0 para o 3 e colocar o resultado. Se der correto, vai dar 1. Você vai colocar 1, se der errado, vai colocar 0. Seria sem resposta. Ó. Então vamos aqui testar, só que a gente vai utilizar esse recurso mais simples aqui, mais rápido. Então aqui embaixo, ó, eu vou abrir meu cenário de simulação. E aí eu vou pegar o pacote aqui em cima, ó, e vou clicar, ó, do PC0 para o PC3. Ó. Como está na mesma VLAN, ó, então no mesmo endereço de rede, ó, deu sucesso. Então a resposta seria 1. E tem que funcionar, eles estão na mesma rede e mesma VLAN. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, do PC0 para o 1 vai dar sucesso. Agora, se eu pegar aqui, ó, do PC0 para o PC4, por exemplo. Como estão em VLANs separadas, ó, ele falhou. Por quê? Eles estão no mesmo endereço de rede, 92.168.1, mas estão em VLANs separadas e aqui não tem roteamento. Então isso está nos mostrando que a nossa VLAN fez efeito. Ó. Sempre que um computador, ó, o 4 para o 6, estão na mesma VLAN, deu sucesso. Aqui eu vou limpar, ó, apertar um delete. Ó. Agora, por exemplo, se eu pegar novamente aqui, ó, 4 para o 10, estão em VLANs separadas, ó, tem que falhar. 4 para o 8, ó, VLANs separadas. 8 para o 9, ó, está na mesma VLAN, tem que dar sucesso. 10 para o 13, ó, mesma VLAN, tem que dar sucesso. 10 para o 2 aqui, ó, VLAN separada, tem que falhar. Então, só para testar se as VLANs estão funcionando. Então, essa é a ideia do laboratório. Não esqueça, sempre importante aqui, ó, faz um WR para salvar as configurações. Você pode usar o Ctrl S para salvar o arquivo ou vai vir aqui em File Save, salvar o arquivo do Packet Tracer para me mandar por e-mail. Tá? Então essa é a ideia do laboratório. Este laboratório, salvem ele, que vai ser a continuação, que vai usar ele como base para o próximo Trunk. Então a gente vai pegar esse arquivo e só vai aumentar ele. Nos vemos numa próxima e tchau.